No vídeo de hoje eu trago para vocês uma resenha de um dos livros mais importantes de um dos autores mais clássicos dos Estados Unidos. Estou falando de Caninos Brancos, de Jack London. Bora começar essa resenha logo depois da vinheta. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pela Capa, o seu canal de livros e quadrinhos aqui no YouTube. E gente, que felicidade estar trazendo para vocês aqui a resenha de Caninos Brancos. Essa aqui foi uma leitura que a gente fez, eu fiz no Clube do Livro aqui do Pela Capa, né? E foi um acerto retumbante, assim. Inclusive, já estendo o convite para você que ainda não faz parte do nosso Clube do Livro, se inscrever. É 100% de graça e o link para poder entrar está aqui na descrição. E, gente, eu vou separar essa resenha aqui em algumas partes, né? Pra gente ir organizando um pouco o pensamento. Essas partes vão estar todas divididas aqui nos timestamps. E somente no mais pro final do vídeo que eu vou entrar em alguns spoilers aqui da obra. Então você vai ficar ligado aí a hora de sair do vídeo, caso não queira acompanhar a resenha um pouco mais aprofundada, explorando alguns spoilers. Mas é isso. Para antes de a gente entrar na resenha, vamos só deixar aqueles últimos recados, né? Deixa seu like já aqui para ajudar a espalhar o vídeo para outras pessoas, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e considere se tornar um membro aqui do canal. Com um valor bem baixinho você já consegue ajudar muito o Pela Capa e receber benefícios muito interessantes. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O autor de Caninos Brancos, ele foi um cara muito impressionante. É um daqueles caras que ler a biografia dele beira ler um livro de ficção, sabe? Ele foi um cara que ele fez de tudo. Ele foi pirata, bandido, vagabundo. Ele viajou para o Alasca em busca de ouro, quase morreu de escorbuto. Eu fiz um mega vídeo sobre a vida dele aqui no canal na semana passada e vou deixar linkado aqui em cima nos cards ou lá marcado no final do vídeo para vocês poderem conferir. Eu altamente recomendo que vocês assistam aquele vídeo, que vai complementar muito a leitura de Caninos Brancos e essa resenha aqui também. Mas o Jack London realmente foi um cara muito impressionante e grande parte de onde ele tirou inspiração para suas obras foi lá no Klondike, no Alasca. Ele foi para lá durante a Corrida do Ouro e ele viu a brutalidade que a natureza exerce sobre os homens e como que o tecido da civilização é fino quando o ambiente mostra riscos à própria vida, né? Principalmente o frio foi uma das coisas que ele mais descreveu ali nas suas obras. E quando ele volta do Alasca, ele começa a escrever. Ele escreve duas obras muito importantes, muito seminais ali e que representam muito do que ele acredita, né? Ele trabalha muito com determinismo, e ele foi um grande estudioso de Darwin. E então ele fez duas obras que conversam muito com isso. A primeira foi O Chamado Selvagem, no qual ele pega um cachorro domesticado e coloca ele num cenário de natureza selvagem. E existe os enrolares de tudo isso. E aqui, em O Caninos Brancos, ele faz o caminho inverso. Ele pega um lobo selvagem e coloca ele numa jornada de domesticação. Então, é legal ter esses dois lados aí da mesma moeda, né? Inclusive, depois de leitura de Caninos Brancos, eu tô extremamente inclinado a fazer a leitura de O Chamado Selvagem. Apesar desse daqui ser um dos primeiros trabalhos do Jack London, tem uma escrita muito fluida. Eu fiquei muito impressionado de verdade. Por se tratar de um livro clássico, né? Pelo menos na minha cabeça eu sempre venho com um certo preconceito achando que pode ser uma leitura difícil. Mas aqui realmente foi o contrário. Tem capítulos curtos, a linguagem é extremamente simples e direta, e a forma como o Jack London, mesmo numa narrativa em terceira pessoa, consegue nos colocar dentro da cabeça do protagonista, que é um lobo, é sem par. Eu nunca tinha visto nada parecido em nada do que eu li anteriormente, né? Obviamente aqui a gente tem um lobo que ele tem uma linha de raciocínio bem humana, né? O Jack London, ele antropomorfiza, eu acho que é assim que é a palavra, muito a linha de raciocínio, né, desse lobo. Por exemplo, o lobo, em primeiro contato com os humanos, os encara como deidades. Então, é um lobo que conhece e consegue compreender o conceito de deidade.
Mas isso é de um nível muito, como é que eu posso dizer? Superficial, no sentido de que transformar o pensamento do lobo num pensamento mais parecido com o humano não prejudica a história. Muito pelo contrário, nos faz ter uma conexão muito mais próxima com o animal. E isso é muito interessante. Mas bem, agora eu vou explicar para vocês um pouquinho da história, né? E sobre o que o Jack London quis passar pra gente aqui, ainda sem spoilers, podem ficar tranquilos. Aqui nesse livro, a gente acompanha realmente a vida de um lobo, o Caninos Brancos, desde o seu nascimento. Inclusive, a gente começa a acompanhar a vida dele antes do nascimento, né? O primeiro capítulo desse livro daqui, ele é muito interessante, na verdade, porque a gente não acompanha a perspectiva de nenhum animal, contradizendo tudo que a gente espera dessa obra, né? A gente está acompanhando alguns homens que estão carregando um caixão pelo Alasca. E a jornada deles está sendo uma jornada muito perigosa. Eles estão ali tentando sobreviver à fome, ao frio e principalmente aos lobos. Noite após noite, eles estão vendo um cerco de lobos fechando em torno deles. Dá a entender que é uma época que está tendo uma grande escassez, então os lobos eles estão mais selvagens, estão andando em bandos maiores, estão mais magrelos, mais raquíticos, então eles estão bem mais ferozes também, muito mais agressivos. E noite após noite, esses lobos estão fechando esse cerco. Noite após noite, eles estão devorando os cachorros desses homens. E então a gente vai vendo esse momento de tensão, esse momento de terror sendo construído. E eu achei absolutamente incrível. Eu adorei essa primeira parte do livro. E ela trouxe muito desse perigo e selvageria que o Jack London quis nos mostrar um pouco sobre o mundo selvagem, né? Como que o mundo selvagem é agressivo com o homem, que tá ali totalmente deslocado do seu ambiente. Isso foi muito interessante. No segundo capítulo, a gente ainda não tem contato com o nosso protagonista. A gente tem contato com a mãe dele, né? Uma dessas lobas que estavam nesse cerco desses humanos, ela se torna a protagonista da história por um breve momento. E ela, junto de um outro lobo, o Caolho, eles vão caçar, vão tentar sobreviver juntos ali na neve. Inclusive mostra como a selvageria entre a espécie é muito grande, né? Eles estavam numa grande alcateia, só que aos poucos eles foram competindo. Teve vários lobos machos que estavam disputando a mãe dos Caninos Brancos, né? A Kish. Então mostra muito sobre essa selvageria brutal também. Até derradeiro momento que o Caninos Brancos nasce, né? E então a gente começa realmente a acompanhar o herói dessa história. E, gente, o Caninos Brancos é um personagem muito interessante. A gente acompanha ele desde o primeiro momento que ele põe olhos no mundo, sabe? Primeiro ele mora numa caverna, e então a realidade dele está dentro daquela caverna. E, inclusive, eu achei que o autor aqui ele ia trazer alguns paralelos com a caverna de Platão, mas existem algumas semelhanças, mas num nível bem superficial. Mas no momento que o Caninos Brancos sai da caverna pela primeira vez e começa a desbravar o mundo, esse mundo se torna um lugar muito hostil e muito selvagem. Inclusive por parte do Caninos Brancos. E isso é muito interessante, né? Porque atos de selvageria aqui dentro do livro, eles não são vistos necessariamente com uma forma pejorativa. Porque, por exemplo, o Caninos Brancos, enquanto ele é um mega filhotinho, ele vai e devora um ninho de pássaros. E a mãe desses pássaros fica completamente desolada, ataca o Caninos Brancos e tudo mais. Só que nós, como leitores, ficamos felizes que o Caninos Brancos conseguiu se alimentar. Mas existe toda essa brutalidade imparcial do ser selvagem, né? Mas isso é somente o inicinho da história. Ainda quando o filhote, o Caninos Brancos é encontrado por um grupo de índios. E ele acaba sendo domesticado junto com a mãe dele. A gente aprende, inclusive, que a mãe dele já tinha sido domesticada no passado. Então, isso até colabora para o Caninos Brancos ir com uma certa mais boa vontade para a aldeia desses índios. E eu não vou entrar em muito mais detalhes aqui, mas eu vou contar para vocês um pouco sobre a experiência de leitura.
Aqui é um livro que a violência e a selvageria, elas imperam. Então, se você aí não gosta de ler ou ver ou nem pensar sobre maus tratos com animais, esse daqui não é um livro para você. O Jack London, ele é extremamente gráfico, ele descreve muito bem as cenas de violência. E o Caninos Brancos é um personagem que sofre muito durante essa história, né? Ele passa por 4 grandes momentos aqui de adaptação, o que traz muito dessa reflexão que o próprio Jack London tinha sobre a obra do Darwin, né? Primeiro ele tem que se adaptar a vida dentro da caverna até a vida no mundo selvagem, depois do mundo selvagem até a tribo indígena. Existem outras adaptações que virão mais pra frente, que eu vou entrar na seção de spoilers, né? Mas é interessante ver como que o choque com o diferente, ele vem de uma forma extremamente forte e brutal, mas como que nós, os seres vivos, temos a capacidade grande de adaptar ao cenário e à natureza e ao ambiente que nós estamos, né? Inclusive, os pilares da obra do London é que o ambiente molda o indivíduo, tanto no Chamado Selvagem quanto aqui no Caninos Brancos. Mas é um livro, de certa forma, edificante. É um livro, como eu falei, muito rápido de ser lido. Um livro delicioso de ser lido, para ser sincero. E é impossível terminar isso daqui não se apaixonando pelo Caninos Brancos, sabe? É um personagem que ele realmente marca, apesar de ser um lobo e um ser completamente irracional. Mas bem, pessoal, eu vou entrar agora em alguns spoilers aqui. Então, se você quer ler essa obra aqui sem nenhum spoiler nem nada, eu recomendo que você saia do vídeo agora. Mas eu recomendo que você saia do vídeo deixando o like e deixa um comentário aqui embaixo para eu saber que você assistiu até aqui. E, obviamente, depois que eu concluir a leitura, volte e termine de assistir o vídeo. Mas bem, quem tá aqui agora é só quem quer uma discussão com os spoilers? Beleza. Gente, as adaptações do Caninos Brancos, elas são muito interessantes, porque existem graus diferentes de domesticação, né? A primeira fase dele ainda, quando filhote, eu senti que ela foi muito facilitada pela presença da mãe. Só que logo naquela cena que a mãe é levada embora, né? Uma cena tristíssima, inclusive, o Caninos Brancos tentando nadar atrás dela e tudo mais, o choque se torna muito maior, né? E a solidão, né, de todas essas adaptações, menos pela última, né, é o que eu acho que é o que mais machuca. O Caninos Brancos, ele é um lobo, objetivamente um lobo. E ele é colocado sempre em contato com cachorros. Apesar de serem seres um pouco parecidos, são diferentes, né? Então, o Caninos Brancos, ele sempre tem um grande distanciamento dos seus pares. Essa primeira domesticação dele, eu achei ela muito curiosa, porque, principalmente no momento que eu pensei que a gente teria aqui essa história do lobo sendo domestificado, o primeiro pensamento que veio na minha mente foi aquela coisa de pegar um cachorrinho, fazer carinho, levar pra casa. Bem aqueles vídeos que a gente assiste na internet de resgate de cachorrinho, sabe? Uma coisa fofa, uma coisa bonitinha, mas não. Foi uma domesticação muito seca e distante também. Mas foi suficiente para gerar uma dependência no conforto, né? Tem aquele momento lá que o Castor Cinzento, ele vai embora e o Caninos Brancos, ele tenta fugir, né? E o Caninos Brancos fica desesperado com isso depois. Ele consegue o que quer, mas ele se desespera para conseguir voltar para aquilo que ele conhece. Inclusive, é um grande reforço de como que nós temos medo de perder aquilo que nos é comum. Isso me lembrou muito uma reflexão da leitura que eu tive de O Deserto dos Tártaros, né? Como que é difícil fazer um esforço genuíno para sair de um estado que a gente se acostumou com ele. Para mim, com certeza, a etapa de domesticação mais brutal foi a que ele teve quando ele foi vendido, né, para aquele rapaz, que eu esqueci o nome dele, mas o baixinho do mal lá, né, que colocou ele nas rinhas. E, gente, essa parte do livro foi brutal demais. E foi excelente, para ser sincero, né?
Foi uma parte que gera muita dó, gera muita empatia, nos faz ter muita pena do Caninos Brancos, né? Mas foi uma parte extremamente interessante de ver, né? Principalmente porque o Jack London descreveu a ação de um jeito muito bom. Eram instigantes as lutas, eram bem interessantes e trazia todo esse peso que o leitor já estava afeiçoado ao filhotinho, né? Que já não era mais um filhote, que estava sofrendo ali na mão desse cara. Toda vez que esse cara dava bicuda nele, eu prendia ele muito com as correntes, colocava ele nas rinhas, dava um aperto no coração, mas de certa forma a gente continuava torcendo por ele, né? Queria que ele ganhasse as lutas. Até o momento que aquele Bulldog chega. Gente, na hora daquele Bulldog, puta merda, que cena tensa. São várias páginas daquele Bulldog segurando o pescoço do Caninos e a gente desesperado junto com o cachorro. Eu fiquei absolutamente imerso nessa parte, gente. Eu achei incrível. E muito tensa, inclusive, também, né? E isso me mostrou um grande domínio que o Jack London tem na escrita. Essa parte, pra mim, da mordida do Bulldog, foi o momento que, pra mim, derradeiro, que marcou o Jack London como um grande gênio pra mim. E, felizmente, essa parte aí passa, né? E começa o último estágio da domesticação dele, que é a fase da domesticação pelo amor. Que é o que eu tava esperando desde o início, né? E é muito bonito, né? E foi interessante ver como que o Caninos Brancos teve dificuldade de demonstrar amor de volta. Isso eu acho uma das partes que mais me doeu, né? Porque ele não conseguia fazer sons que não fossem sons agressivos. E isso mostra muito de como que ele sofreu em vida, né? E é bonito ver ele se abrindo aos poucos com esse novo mestre dele, né? E realmente gera um final muito edificante, gera um final bonito e amarra toda essa aventura de um jeito inacreditável. Eu gostei demais dessa leitura daqui, porque ela conseguiu ser uma grande montanha-russa de emoções. Ela conseguiu me deixar curioso, conseguiu me deixar animado, conseguiu me deixar completamente triste na lama e conseguiu me trazer um final extremamente edificante, um final feliz. Gente, eu recomendo demais a leitura de Caninos Brancos para vocês. De verdade, se eu tivesse feito a leitura dele no ano passado, ele com certeza teria entrado alto no meu top 10. Com certeza esse aqui é um grande candidato a melhores do ano. E a gente tá em janeiro ainda, né? Então, isso já diz muito. E com certeza irei atrás de outras obras de Jack London para fazer a leitura. Mas eu quero saber de vocês aí, vocês que leram o livro, deixem aqui nos comentários tudo que vocês pensaram sobre essa obra. Comentem aí se eu esqueci de falar alguma coisa importante. E, claro, mais uma vez reforçando, deixa o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda demais o canal a crescer e ajuda demais a espalhar o vídeo para outras pessoas. E, gente, é isso. Eu vou deixar marcado aqui para vocês o vídeo que eu falei sobre a vida de Jack London. De verdade, complementa muito essa resenha, não deixa de ir lá assistir. E, gente, o vídeo ficou por aqui e até a próxima.